Boa noite, amados, paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais uma reunião profética. Obrigado por você já estar aqui conosco, nessa noite especial, para você, para sua casa, para toda a sua família. E não esquece, se você não é inscrito, antes disso, já vai deixando aquele seu like, e aí sim, você se inscreve no canal, GDA Guerreiros da Aliança, curtindo, comentando e compartilhando essa live, para que mais pessoas sejam abençoadas, pessoas sejam edificadas, e o YouTube continua sugerindo esse vídeo para que casas sejam tocadas e transformadas pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra de hoje está lá em Zacarias capítulo 6, e o tema de hoje é limpando o altar. A palavra diz assim: uma vez mais levantei o olhar e avistei quando carruagens que saíam dentre dois montes, e esses montes eram montes de bronze. Na primeira carruagem estavam atrelados cavalos vermelhos, e a segunda cavalos pretos, na terceira cavalos brancos, e a quarta carruagem cavalos malhados, e todos eram muito fortes. Então indaguei ao anjo que me esclarecia: quem são estes, meu senhor? O anjo explicou: eis que estes são os 4 ventos do céu, que partem da presença do soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção às terras do norte. As que têm cavalos brancos parte em seguida na direção oeste para o ocidente. E a que tem cavalos baios ruma para a terra do sul. Os grandes e vigorosos cavalos avançam ansiosos para percorrer a terra. Então o anjo lhe ordenou: ide agora e percorrei toda a terra. E eles partiram. Em seguida o anjo me chamou dizendo: vê, os que foram para as terras do norte fazem o meu espírito apaziguar-se em relação a essa região. E a palavra de Yahvé veio a mim de novo, com a seguinte ordem: toma prata e ouro dos cativos Eudai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia vai à casa de Josias, filho de Sofonias, pega a prata e o ouro, faz uma coroa sagrada e coloca sobre a cabeça do grande sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e profetiza-lhe que assim afirma Yahvé, o Senhor dos exércitos: eis que aqui está o homem, cujo nome é Renovo. Ele partirá do seu lugar para edificar a casa de Yahvé. Ele pessoalmente construirá o templo do Senhor. Será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar toda a terra. Ele será sacerdote no trono, e haverá perfeita paz entre os dois. A coroa será para Eudai, Tobias, Gedaías e En, o bondoso, filho de Sofonias, como memorial na casa de Yahvé. Grande quantidade de pessoas virá de longe e ajudará a edificar o templo do Senhor. Então reconhecereis que o Eterno Todo-Poderoso me avisou para vos trazer esse anúncio. Isso só ocorrerá se agirdes com obediência cuidadosa e fiel a voz de Yahvé, o Senhor, vosso Elohim, Deus. Amém. Hoje eu gostaria de orar com vocês antes de eu ministrar essa palavra, porque é uma palavra específica e muito espiritual. E tudo que for falado aqui para frente, você tem que prestar atenção em cada detalhe, porque vão ser ditas coisas, vão ser entregues coisas que vão estar no meio dessa mensagem. E se você não prestar atenção, você pode perder detalhes ricos, presentes preciosos da parte de Deus. Então eu gostaria de orar com você antes. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ministra em nós essa palavra e nos dá entendimento, nos dá discernimento, sabedoria para compreender a Tua palavra. Esvazia-nos de nós mesmos e enche-nos do Teu Espírito, para que nos coube, Pai, a apreciarmos a Ti nas Suas ricas joias
que o Senhor vai depositar em nós hoje. Que o Senhor Deus venha conceder para cada um de nós o teu espírito de sabedoria para compreender essa palavra na sua totalidade e nos ensinar a cada dia mais na profundidade do teu espírito, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Hoje eu confesso para você que eu nem preparei a palavra, no sentido preparar, como se fosse um esboço. Quem é teólogo vai entender o que eu estou dizendo, no sentido de preparar a hermenêutica do texto. Não tem. Hoje não tem. Hoje quem vai dirigir a palavra é o Espírito, porque eu não tenho capacidade de ministrar essa palavra. Não que as outras não é Ele que ministre, mas o livro de Zacarias é um livro extremamente espiritual, se não por dizer ele como um todo. Eu não sei se você já o leu, mas se você ainda não leu, se você já leu, leia e releia, até que isso penetre no teu coração, porque é poderoso demais. Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, vamos falar um pouco do tema, e o tema é sobre limpar o altar. E esse tema, o Espírito me deu, não sobre a limpeza em si, mas o que a limpeza te proporciona. Por muito tempo eu fugi da presença de Deus, lutei contra Deus, porque me faltava algo essencial. E o que era? Santidade. E quando fala santidade, fala-se em todos os níveis. E para mim, santidade era se abster do pecado. Por muito tempo eu acreditei que também ser convertido é você deixar de praticar o pecado. E eu descobri que não. De fato, você ser convertido e alcançar o arrependimento não é você se afastar do pecado, deixar de praticar. É você repudiar. É repudiar o pecado. Quando eu descobri isso, eu falei assim, meu Deus, eu não sou convertido então. Porque para você desenvolver o repúdio, porque tem coisas que nós repudiamos, mas tem outras que nós pecamos, e aí você só deixa de praticar e fala, não, tudo bem, eu não estou praticando, então eu estou certo. Mas quando entra a questão de você repudiar, no sentido de eu não suporto mais não posso nem pensar. Coisas externas é até mais fácil, mas coisas internas é difícil. E aí quando você descobre que ser convertido é de fato você repudiar aquilo que te afasta de Deus, você fala, meu Deus, eu preciso me converter todo dia. Não é? Então eu quero falar sobre a santidade. Ela está além de você se abster do pecado. E algo que Deus me chamou a atenção essa semana foi que quando você se decide se santificar, quando você decide arrumar o altar, por isso que a palavra é limpando o altar. Quando você limpa, porque muito se fala sobre edificar, reerguer o altar. Vemos pregações, e até eu já ministrei sobre isso, de você erguer novamente o altar, colocar sobre ele o sacrifício, o clamor. Muito se fala sobre juntar as pedras, reedificar, restaurar o altar. Mas a questão é que não basta só você levantar o altar e deixar ele ali no desuso. O altar ele não tem utilidade se ele não for utilizado. Só que Deus, na sua excelência, Ele não gosta de qualquer coisa, de qualquer jeito. Para você usar o altar tem que estar o quê? Limpo. Tem que estar purificado. Deus, Ele quer um altar, mas Ele quer um altar limpo. Mas a palavra não diz que Deus pede para que nós venhamos como nós estamos?
No primeiro momento, sim. Mas quando nós queremos nos oferecer como um sacrifício agradável a Deus, aí tem que purificar. Mas nós não temos essa capacidade. Os discípulos perguntam isso para Jesus: mas mestre, como isso não será possível? Jesus então responde a eles: para o homem é impossível, mas para o meu Pai tudo é possível. Jesus estava dizendo assim: existe uma forma pela qual o meu Pai criou, para que então vocês consigam purificar o altar. Como? Através do sangue dele. Jesus estava dizendo que aquele que não tem parte com o corpo e com o sangue, não tem parte com ele. Aquele que não come e não bebe, não tem parte com ele. Então ele está dizendo assim: se você usar do meu sangue, então conseguimos purificar o altar, limpar o altar. Só que mais interessante ainda do que você limpar o altar, e por que você acha que Deus deseja que você limpe o altar? Pelo simples fato de purificar e ele descer ali? É isso? Se Deus quiser descer, independente de como o altar esteja, ele desce, porque ele é Deus, ele faz o que ele deseja. Quando Deus nos pede algo, é para que nós venhamos a aprender e a entender que aquilo que ele está nos orientando é para o nosso próprio bem. Então por que ele pede para que a gente limpe o altar? Porque todas as vezes que você vai limpar, você sempre repara em algo diferente que você não tinha reparado a outra vez. Todas as vezes que você vai limpar o altar, você repara em algo que você não tinha reparado a outra vez. E às vezes estava tanto tempo ali, na sua frente, na sua cara, e você nunca prestou atenção, ou nunca te chamou a atenção. Olha para essa mesa. A cada reunião eu arrumo, coloco as coisas no seu devido lugar, organizado como eu gosto, para poder ministrar a palavra. Mas todas as vezes que eu venho aqui e coloco, estico o pano, o talite, o pano, coloco a menorá, eu reparo em algo diferente. Aparentemente está tudo igual, mas não está. Ainda que seja poucos itens, não é igual, não é como da outra vez. Talvez eu sempre coloquei essa caneca, eu sempre fiquei preocupado com a água que está nela, nunca reparei na alça dela. Mas o que isso tem a ver? Se não tiver alça, vai ficar mais difícil de eu segurar ela. Então a alça tem uma utilidade na caneca. Não, mas você está querendo espiritualizar tudo. Não, eu estou querendo dizer para você que a cada vez que você limpa o altar, Deus quer te mostrar coisas que você não viu da outra vez, para que você seja beneficiado. E você entenda que nesse processo de amadurecimento do teu espírito, Ele está te ensinando. Ele está te mostrando as coisas por um outro ângulo. Olha por aqui. Olha, veja dessa forma. Você vai falar assim: mas eu já fiz isso aqui tantas vezes. Eu já fiz isso inúmeras vezes. Por que eu tenho que, mais uma vez, fazer isso de novo? Prestar atenção nisso? Acho muito lindo quando Deus fala comigo e Ele diz assim: olha de novo. Ele está dizendo para mim assim: olha, prestando atenção naquilo que você não prestou. É como se a joia, o tesouro estivesse na sua frente, na minha frente muitas vezes, e a gente não percebe. E a gente fica buscando buraco para ficar cavando e achando tesouros que já estão à nossa disposição, já estão ao nosso redor. Só que nós não sabemos utilizar. Entenda que tudo que eu estou falando aqui abre-se um leque enorme e profundo demais para eu poder destrinchar tudo isso. Então, quando eu limpo o altar, mais importante do que a limpeza em si é aquilo que eu vou descobrindo à medida que eu limpo.
Porque você só descobre que a casa está suja demais quando você decide limpar ela. Você olha assim, você olha debaixo do sofá, você fala, tem um pouquinho de sujeira, vou puxar a vassoura ali, o resto da sala está limpa. Aí você arrasta o sofá, começa a puxar com a vassoura. Quando você vê, surgiu sujeira do nada, no meio da sala, e está acumulando aquele monte de pó. Mas não é que surgiu do meio do nada, já estava ali, só que você não tinha reparado. Você só reparou à medida que você começou a limpar. Então, à medida que a gente vai se santificando, Deus vai extraindo de mim, de você, todas as impurezas que nos afastam dele. E Ele está dizendo assim, está vendo como está sujo? Você fala, mas não é possível, eu limpei agora há pouco. Eu limpei essa semana, eu limpei, antes de você chegar, eu limpei. Mas está sujo? Mas vou ficar limpando, nunca vai ficar bom para o senhor. Eu vou falar, ô Marta, senta aqui, vai, igual a Maria. Você vai ficar esfregando, não tem jeito. E em cima desse texto, nós vamos aprender duas coisas. Na verdade, são três. Mas essa terceira, infelizmente, não dá para ser falado. Porque abriria um leque ainda muito mais profundo e maior. Mas aqui, na palavra de Zacarias, justamente sobre isso, sobre organizar, sobre prestar atenção, nós vamos aprender sobre direção. Por quê? Porque uma vez que nós limpamos o altar e reparamos naquilo que precisa ser melhorado, tudo que Deus deseja com isso é que você tenha uma direção a partir dali. Uma direção. Saber o que fazer. Saber o que tomar. Quando eu fico perdido e falo, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, que decisão tomar, esquece buscar respostas aqui. Vai limpar o altar. Vai limpar o altar que você vai descobrir detalhes que você não estava prestando atenção, e a partir daí Ele vai te dar a direção. Quem era Zacarias? Zacarias era alguém que nasceu na Babilônia. Assim, quando Israel foi levado ao exílio. E ele ainda jovem, voltou para Judá. Mas havia-se ainda aquele conflito, de sul e norte de Israel. E ele jovem voltou para Judá. E quando ele chega em Judá, Deus começa a dar uma série de visões para ele. E ele volta sendo liderado, Israel volta da Babilônia sendo liderado por Zorobabel, que era um líder, e por Josué, que iria ser constituído sumo sacerdote. Não é o Josué de Moisés, não confunda. Josué sendo constituído sumo sacerdote. Agora, Deus está visitando a iniquidade e o pecado dos pais, dos passados, dos profetas passados, dos falsos profetas e dos pais que transgrediram a lei. Deus está visitando a iniquidade nos filhos, e Ele fala isso. E Ele está dizendo, eu vou dar uma chance para vocês. Aí Deus vai e levanta o profeta, Zacarias. Vai, Zacarias, traz para o povo a direção. Isso que eu falo, o profeta sempre é muito amado por todo mundo. Meu Deus do céu. Sempre sobra para o profeta trazer o juízo de Deus. E aí, o nome Zacarias significa Deus se lembrou, Deus se recordou. E Deus, Ele disse isso para Zacarias falar para Judá e para Israel. Olha, diga que eu não me esqueci daquilo que eles transgrediram. E eu vou vir com o juízo sobre vocês. Mas, se vocês se converterem dos seus maus caminhos, se arrependerem,
olhar para o céu, enfim, né? Essa areia é só terra. Ele está dizendo: se vocês se comprometerem comigo, eu esqueço tudo e nós vamos começar de novo, uma nova história. Porque eu amo tanto vocês. Eu acho muito interessante quando ele diz assim, porque o que mais chamou a atenção de Moisés quando ele viu a sarça? Você sabe me responder? O que mais chamou a atenção de Moisés quando ele viu a sarça? Porque ela não se consumia. Exato. O que chamou a atenção dele não foi nem tanto a voz. Foi ele ver um arbusto pegando fogo e não se consumia. O que é não se consumir? Ela não se deteriorava, ela não quebrava, não se desfazia. Ela pegava fogo e não se consumia. Sabe o que ele vai dizer para Zacarias? Eu tenho tantos ciúmes pelo meu povo que eu chego a me consumir. Meu Deus. Vai ser loucura o que eu vou dizer aqui, mas é como se Deus perdesse a paz para ver você ser aquilo que Ele projetou para que você fosse. Então, um anjo desce do céu e começa a acompanhar Zacarias. E a narrativa vai contar o tempo todo Zacarias conversando com o anjo. O tempo todo. O tempo todo o anjo dando instrução, revelando, mostrando, decifrando o que Deus queria. A vida de Zacarias era ter uma conversa com o anjo. E uma série de visões. Mas no capítulo 6, em específico, nós vamos aprender, em cima do tema que nós estamos dizendo, Deus quer dar direções. Depois que você limpa o altar e organiza, Ele quer te dar direção. E nós vamos aprender aqui duas direções, existe terceira. Mas para ser ministrada a terceira, não dá para ser pelo YouTube, não dá para ser num canal aberto. É difícil até de ministrar fechado. Mas nós temos aqui a direção do homem. Eu vou falar da direção, da minha direção, quer dizer, da direção que eu tomo, e da direção que Deus tem para mim. Mas qual que é a terceira direção? Você poderia falar qual é pelo menos a terceira direção? Poderia. Posso falar. A primeira direção é a minha direção. A segunda direção é a direção que Deus tem para mim. E a terceira direção é a direção que Ele caminha e Ele deseja que eu vá, seguindo os seus passos. É a direção que Ele quer me levar. Não é a direção que Ele tem para mim, é a direção que Ele quer me levar, através dos seus passos. Essa terceira direção existe um termo que o pessoal usa, pelo menos no esporte, que as pessoas falam sobre laboratório, que é você ficar estudando, ficar treinando aquilo ali. Isso é maravilhoso porque você fica noites e noites nisso e você, a cada vez que você vai mais profundo, você descobre mais profundidade ainda. Então, de repente, o anjo, o texto vai citar que ele mostra para Ezequiel 4 carruagens que saía dentro dos dois montes. Então tinha 2 montes, as 4 saíam do meio, e o monte era de bronze. A primeira carruagem que ele viu, uma carruagem vermelha. A segunda carruagem,
uma carruagem preta. A terceira carruagem, os cavalos brancos. Estou falando de branco, né? A carruagem com os cavalos vermelhos. Segundo, os cavalos pretos. Terceiro, os cavalos brancos. E quarto, os cavalos malhados. O que é malhado? Não é malhadinho não, de musculação. Você achou que é fitness o cavalo, né? Não, malhado é misturada a cor. Preto com branco, marrom com branco, né? Malhadinho. E ele vê esses 4 cavalos, guardaram a sequência aí, tá escrito na palavra aí, vermelho, preto, branco, malhado, eram muito fortes. E ele disse para o anjo, o que é isso aí? E ele falou, verso 5, são os 4 ventos do céu que partem da presença do soberano de toda a terra. Então quer dizer que quando vem um vento, é um anjo? Se você ler o livro de Zacarias, aí você vai entender o que é chuva, o que é vento. Ele vai explicar tudo para você. De repente, o anjo, quando vai explicar para ele sobre os cavalos, o anjo não explica na sequência que Zacarias viu. O anjo começa falando do cavalo preto. Por quê? Por que ele começa a falar do cavalo preto? E olha, as explicações que eu vou te dar aqui, por isso que eu fiz a oração antes, de uma forma teórica e hermenêutica do texto, eu estou falando dentro do contexto, da explicação em si. No entanto, eu vou fazer analogias aqui, que eu tomei como base aquilo que o Espírito revelou para mim. Então eu vou fazer aqui alguns pontos e análises que o Espírito trouxe para mim, o meu entendimento, que o Espírito me trouxe, ok? Então se você vê alguma outra tipo de explicação, não tome isso daqui como base para você. Os meus filhos espirituais, sim. Você que é de outro ministério, fica ao seu critério. Amém? O meu entendimento. Você vai ver que muitas coisas que eu vou falar aqui não estão citadas aqui. E você não vai achar em outro lugar. Não pense em você que eu fiquei lendo o texto e fuçando na internet. Não, eu fico fuçando, é o baú do Espírito, para ver o que eu acho lá. Uma hora eu falei para Deus, Senhor, o Senhor fala uma coisa e não fala outra. Ele começou a rir e não falava. Ele ria e não falava. Eu falei, tá bom. Deixa eu ser. Eu vou descobrir. Eu tenho um amigo. Eu tenho o seu Espírito comigo. E ele me conta tudo. Então quando Zacarias vê, ele vê vermelho, preto, branco e malhado. Quando o anjo chega para explicar para ele, a ordem muda. Preto, branco, vermelho e malhado. Você fala, mas que coisa é essa? Aí ele fala, o preto vai para o norte. Os brancos vão para o oeste. Os baios, que são os vermelhos, vai para o sul. No verso 7, os grandes vitoriosos cavalos avançam ansiosos para percorrer a terra. Ele não fala do último. Bom, só me chega à conclusão que os malhados foram para o leste. Não é isso? Não falou? Sobrou um. Foi o preto foi para o norte, o vermelho foi para o sul, o branco foi para o oeste, então o malhado foi para o leste. Ok? E ele fala assim, olha, quando o preto chega lá, vocês estão entendendo que é o anjo, né? O cavalo. O cavalo tem um anjo, representa. Ele vai trazer paz sobre a região do norte. O que Deus está fazendo aqui, em outras palavras? Ele está organizando, está limpando, está organizando. Por quê? Para que o lugar fique do jeito que Ele quer, para que o povo de Israel seja abençoado. Você está entendendo o que eu estou falando?
Você está entendendo que Deus está enviando através dessa... Por que você está me dizendo essa palavra? Para eu entender a vida de Zacarias? Também. Mas para você entender que Deus está trazendo para você ventos que vão organizar a sua vida. Aleluia. Ao mesmo tempo que eu fico muito feliz com palavras assim, eu fico triste. Por quê? Porque eu vejo às vezes muitas pessoas que nunca vão saber sobre revelações tão profundas da parte de Deus, porque elas vivem das misérias e das migalhas que caem do altar. Se eu fizer um vídeo aqui agora no YouTube, com um convidado famoso, pregando, vai bombar de visualização. Mas se eu falar para você que é Jesus falando através dessa palavra, não tem. Imagina eu fazer, ao invés de eu fazer um cartaz com vários pregadores e preletores famosos, eu colocar um cartaz assim, ó, Jesus que vai pregar. Não dá ibope. A menina falou isso na rede social. Sabe por que eu faço isso aqui? Porque isso dá ibope. Se eu pregar a palavra, não dá ibope. Então ela faz o que faz para ganhar ibope. Porque palavra não dá ibope. Não é legal. Então, na verdade, o que as pessoas fazem é uma autossabotagem. Elas mesmas se enganam. Porque você tem a maior riqueza disponível na tua frente, que é a Bíblia. Está aqui, ó. Isso aqui vale mais do que qualquer pessoa famoso junto. Pega todos os pregadores, todos os cantores gospel, pega todo mundo. Diante disso, hoje Deus me fazia entender. Você tem noção do que você está lendo? Isso não é um livro. Você tem noção que você tem... É a mesma coisa alguém chegar para você e falar assim, olha, eu tenho um mapa do tesouro, você quer que eu te entregue? Eu vou te dar. Sério? É sério, vai mudar sua vida para sempre. Cadê? Aí entrega a Bíblia. Ah, isso aqui? Isso aqui é só um livro. Assiste o filme, o livro de Eli. Ah, é verdade, a Bíblia é muito importante. Se eu e você não usarmos, entendermos isso, a gente sempre vai ficar usando isso aqui como amuleto. Começa a entender que aquilo que você possui é a maior riqueza e confiar nisso a um ponto de que, não tem dificuldade que você não vai passar. Não tem obstáculo que você não vai superar. Começa a viver de acordo com aquilo que está escrito. Deus fala isso para o outro Josué, agora o de Moisés. Se você obedecer e guardar isso na tua mente dia e noite, você vai ser próspero e abençoado em todos os seus caminhos. Ah, mas você não passa dificuldade? Passo. Por quê? Porque eu sou cabeção também. Eu estou falando isso aqui primeiro para mim. Quanto mais eu me aprofundar aqui, mais eu vou chegar lá. Então não se iluda. Ontem a gente estava em casa, num momento gostoso, assistindo um filme, fazendo pipoca, né? Que antes eu gostava muito de ir no cinema, ainda gosto, mas não vou mais porque nasceu tanto filho. Não sei de onde que surgiu criança. Surgiu um monte de criança lá em casa. E eu não fiz nada. Eu sou a vítima da história. Minha esposa apareceu com um monte de filho. É tudo seu. Eu falei, não é possível. O pessoal brinca que namora bastante antes de casar, né? Porque casar fica difícil para namorar. Aí a gente fez um monte de pipoca e tal. E as crianças, para comer, é uma benção. Falta milho para encher a barriga delas, não é possível. E faz pipoca, Eu falei, Marcela, mas você fica no fogão fazendo pipoca e eu assisto o filme. Eu não posso perder o filme. Ela fica só eu só fico no refil, sabe?
Falei, quanto que é a pipoca aí? Aí, eu fui, voltei. Na hora que eu voltei da última vez, Deus falou, peraí, olha na panela. Eu tinha comido bastante. Ele falou, olha no seu pote. Eu fui colocar para lavar. Aí eu olhei na panela. E Deus falou, o que você vê? Eu falei, vejo pipoca, o senhor quer? Eu brinquei ainda com Deus. Ele falou, não, olhe de novo. E tinha ali umas 20 pipocas. E no meu pote só tinha milho. Só que essas 20 pipocas que estavam ali, elas estavam um pouco meio queimadas. E Deus falou, você entendeu a diferença? Eu entendi não. Falei, Deus, desculpa, porque a minha cabeça agora está... Deus falou assim, nem tudo aquilo que estoura dá certo. Falei, como assim? Sucesso, fama, glamour, status, está estourando. Para as pessoas pode estar dando certo. Para mim, ficou esquecido no fundo da panela. E aí queimou. Então é preferível, filho, que você fique com milho, porque pode ser reaproveitado. Então nem tudo aquilo que dá certo, está estourando, vai ser de proveito para Deus. Porque Deus não olha para isso. Deus não olha para a multidão. Deus, ele procura um coração. Ele fica procurando ali, quem eu vou enviar? Com quem que eu posso falar ali no meio? Nós vivemos hoje um tempo que hoje vivemos um tempo não, sempre existiu isso, que há uma luta no sentido, uma disputa, para ver quem tem mais pessoas, mais almas, quem tem a igreja mais bonita. Mas Jesus não ligava para isso. Jesus gostava de comer um peixe assado, feito na hora, pescado na hora, com pão sírio, um pouquinho de vinho, comer e tomar e dar risada com os amigos, na beira da praia. Ele gostava de ficar à noite com o pai no monte sozinho, ou levar os seus amigos para orar com ele. Ele fugia dos holofotes. Alguém em Israel vai perguntar, mas quem é esse mestre seu que cura, expulsa, mas não quer fama? Não foi na sinagoga pedir que seja reconhecido, se tornar um rabi? Os discípulos dele falavam, não, meu mestre não é assim. Deus vai dizer para Zacarias, fala para esse povo de Israel que vai vir o rei, viu? Só que ele vai vir diferente, ele vai vir sentado no jumentinho. Então Deus está dizendo que a direção que Ele tem para nós é diferente da direção que eu quero para mim. Ainda que eu esteja espiritual. Zacarias estava espiritual. Ele estava falando com o anjo, ele teve visão. Mas até na visão espiritual dele, ele estava equivocado no discernimento de como Deus queria para ele. Por isso a palavra vai dizer que toda convicção nas suas próprias capacidades é maligna. Paulo vai dizer que se ele vai se vangloriar, ou se gloriar de alguma coisa, é em Deus, é em Cristo. Se eu me glorio em conhecer a Cristo. Ele dizia assim, eu conheço Ele. Ele batia no peito e falava, eu conheço Ele. Então ele se gloriava. No gloriar não é isso? Você chegar e falar assim, eu sei fazer tal coisa, eu sou bom naquilo, eu faço isso. A palavra em Zacarias diz que isso
é maligno. Confiar nas suas próprias capacidades. Porque o homem não precisa da sua capacidade. Deus não precisa da capacidade do homem. Deus só precisa da sua obediência. Então ele vê um cavalo preto. Zacarias vê o cavalo vermelho. Vê o cavalo preto, branco e malhado. Não é isso? Mas o anjo mostra, não está errado, Zacarias, você está vendo ao contrário. Primeiro é preto, depois é branco, depois é vermelho, depois é malhado. O malhado ele acertou. Olha que coisa interessante. E o preto, o único que ele fala aqui, não, ele fala o outro também. Ele fala o preto que vai levar paz. A paz que ia à frente, o norte, para o norte. Ou seja, ele era de Judá, ele precisava levar paz. Porque enquanto não tiver paz, você não consegue fazer absolutamente nada. Você não consegue ter uma direção clara se você não tiver paz. Por isso que você tem que limpar o altar. Sua cabeça está cheia de coisa. Seu coração está cheio de coisa. Aí você quer tomar uma direção porque você está desesperado. Vai limpar o altar. Limpa tudo primeiro. Com paz, você vai ter a direção correta. Ainda que seja loucura para o homem. Ainda que seja loucura para você mesmo. Você fala assim, mas o que está errado? Mas sentir paz tem que fazer. Não é essa paz do tipo, take it easy. Estou sossegado na beira da praia. Não é isso, não é essa paz. É a paz que te dá clareza do que fazer. Então Deus está dizendo nessa noite que Ele está enviando um anjo na tua frente para você ter paz. Você só precisa fazer uma coisa, isso Ele não tem como fazer por você. Limpar. É só você limpar a sujeira. Eu também. Faz o seguinte, filho, é só você tomar um banho. Tá sujo, tá fedidinho, toma um banho ali. Depois eu vou levar você para passear. É só você entrar no chuveiro, não tem dor de cabeça nenhuma. Mas eu estou com preguiça. Tem vezes que eu falo, meu filho, vou tomar banho. Agora pai, estou com preguiça. Agora que eu liguei a televisão, você vai pedir para eu tomar banho? Depois eu tomo. Depois não vai dar tempo de você sair. Um dia eu fiz isso. Eu falei, vai tomar banho, a gente vai sair. Ele não tomou banho, eu saí sem ele. Pai, peraí. Falei, agora não dá mais tempo. Você tinha que estar com o banho tomado. Tem vezes que a gente quer direção de Deus, acompanhar Deus, mas a gente não fez o que Deus pediu para a gente lá atrás. A gente precisa tomar o banho lá, ficar cheirosinho para Deus colocar para onde a gente precisa estar. Ele vai dizer: e depois que ele viu o cavalo preto, ele mostrou o cavalo preto, ele mostrou o cavalo branco, que era o oeste. E os cavalos baios, que eram vermelhos, rumo para a terra do sul. Os grandes e vigorosos cavalos avançaram ansiosos por percorrer a terra. Ou seja, os malhados então, que era do leste, a gente já tem mais uma pista aqui, que ele fala que era grande e forte. Então os malhados o que é? É a força. Opa, então eu sei que os pretos do norte são a paz. E eu tenho mais uma menção aqui, que os malhados do leste são a força. Me falta o branco do oeste e me falta o vermelho do sul. E aí eu pesquisando, aí eu não pesquisei agora no baú do Espírito, não, eu pesquisei mesmo historicamente falando. Um cavalo vermelho, os baios, simboliza poder. E o cavalo branco simboliza justiça. Qual é a primeira coisa
que Zacarias viu? Qual o primeiro cavalo? Vermelho. Qual era a direção que ele queria então? Poder. Já sei como resolver isso, eu preciso de poder. Eu preciso ter autonomia, Deus, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa me dar poder para executar isso aqui. Você quer que eu arrumo isso aqui de que jeito? O Senhor tem que me dar, eu quero poder. O homem briga sempre pelo quê? Para ter o quê? Poder. Se o homem quer ter muito dinheiro, ele quer o quê? Poder. Se ele quer ter muitas propriedades, ele quer o quê? Poder. Se ele quer sentar no trono, ele quer o quê? Poder. Se ele quer ter muitas mulheres, ele quer o quê? Poder. Ele quer ter muitos carros, ele quer mostrar o quê? Poder. Muitas casas. Poder. O homem luta por poder. E Deus está falando assim, ó Zacarias, você é tão bonitinho, filho, mas você não mudou a cabeça ainda. Você está querendo ir com poder. Não é assim que o Senhor faz. Ele vai com paz. Ele não vai querendo conquistar. Ele vai querendo estabelecer. E sabe como é que você cria paz? Renunciando. O mundo ensinou que você cria paz com guerra, mas Jesus ensinou que você cria paz renunciando. Ele falou, olha o poder que eu tenho. Falou para Pilatos, falou para Pedro, se eu quiser, eu dou ordem para legiões, 12 legiões de anjos vir aqui e me salvar. Não preciso, pode me pegar. Eu não crio paz fazendo guerra, eu crio paz renunciando. Eu consigo vencer renunciando. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo assim, não precisa lutar não. Sabe por quê? Porque o vosso Pai sabe de todas as suas dificuldades, necessidades. Mas eu não estou vendo Deus fazer. Será que eu e você estamos confiando o suficiente para Ele fazer? Porque a gente quer que Ele faz, mas a gente fica querendo controlar o que Ele faz um pouco. Deixa eu ajudar. Quero ver se está fazendo mesmo. Não dá aquela curiosidade de saber se Ele está fazendo mesmo. Por quê? Porque o relógio está passando e você tem coisa para fazer. Você tem compromissos para serem cumpridos. E você fica, e aí Deus? Está pronto ou não está? Vamos ter horário. Deus fala, mas você não entregou para mim? Você quer ficar controlando o meu tempo? Então toca para você. Fala, não, pera aí, para mim não, toque para você. Então ele está falando para Zacarias, Zacarias, você está olhando o primeiro, você quer poder, não é assim, é paz. O segundo que Zacarias vê é o preto, depois vinha a paz. E o segundo que o anjo mostra é o branco. E o branco é a justiça. Por quê? Porque a justiça é aquilo que faz elevar o teu espírito. Por isso que toda rivalidade, o livro de Tiago fala isso, toda rivalidade causada entre os irmãos também é maligna. Você e eu temos que promover o quê? A paz. E a partir do momento que você promove a paz, você eleva o seu espírito. Você tem que promover a unidade. Mas ele não quer a unidade comigo, renuncia você para promover a paz. Se submete você. Mas o líder não pode se submeter ao inferior. É desonra. Sim, é desonra. Mas se o inferior não entende, o superior se submete. Pedro, deixa eu lavar você? Não, senhor. O senhor vai me lavar, não está errado isso aí. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Pode lavar o corpo todo. João Batista, batiza eu? Não posso nem desatar as suas sandálias. Precisa cumprir a palavra, João. Vamos batizar Jesus. Submisso. Quanto mais você submete, mais hierarquia você tem no céu. É o contrário do mundo. Você entende? Então o segundo que ele viu, o Zacarias viu, era a paz. Primeiro ele queria poder para promover a paz. O anjo falou, primeiro é paz. E depois você vai elevar o teu espírito. É justiça, não a sua, a de Deus. Isso mesmo, Jesus, faz justiça. Não é assim. Porque todas as vezes que eu
estando certo, peço que Deus faça justiça naquele que está errado, é perigoso, sabia? Porque Deus fica às vezes do lado dele, não do meu. Se você ler o livro de Zacarias, ele vai falar o que para Zacarias? Israel está em pecado, está tudo errado, mas eu cansei das outras nações bater no peito e falar que elas são melhores que Israel. Vou ficar do lado de Israel. Pronto. Você vai falar, Deus, mas não está justo isso. E quando Zacarias chama Josué para constituir o sumo sacerdote, Satanás se coloca do lado e fala, esse vai ser sumo sacerdote? Cheio de pecado? O anjo fala assim, o Senhor te repreenda, mas ele não pode ser sumo sacerdote. Aí Deus entra na história. Ô Satanás, fica quietinho, filho. Eu constituí ele. Fim de papo. Não cabe você entender, não cabe Zacarias entender, não cabe ninguém entender. Eu constituí, pronto, final. Tem coisa que Deus vai fazer que você não vai entender. E não é para você entender mesmo. Você fala, não, mas como é que vai fazer? Não vai fazer nada. Vai. Senão você não vai passear com o papai. Não perca tempo. Então o segundo que o anjo mostra para ele era o Espírito. E o terceiro? O terceiro que Zacarias vê. Ele viu o vermelho, ele viu o preto, depois ele viu o branco. Não foi isso? Então depois que na cabeça de Zacarias era justiça. Só que o terceiro, agora que o anjo vai mostrar para ele, agora sim, era o vermelho. Então você tem paz, você elevou o teu espírito, aí sim vai vir poder. Que poder? De domínio? Não, poder para ser filho. E o vermelho, que região que é? É o sul. E o sul aonde que fica? Nas costas. O sul não fica nas costas? Norte, sul. Leste, oeste. Ok? Leste na direita, oeste na esquerda, norte na frente, sul atrás. Norte, sul, leste, oeste. No sul é o vermelho, o cavalo vermelho. E vermelho simboliza o quê? Poder. E o anjo está dizendo para ele, Zacarias, você quer poder para dominar. Deus quer que você tenha poder de ser filho. Ele quer que você tenha paz, que você amadureça para se tornar filho. Entendeu? E quando Deus passa diante de Moisés, Moisés vê o que de Deus? As costas. Deus estava falando para Moisés o que? Moisés, eu estou te ensinando a ser filho, olha para minhas costas. E o cavalo que é do sul, que cor que é? Vermelho. E Adão, que cor que era Adão? Era vermelho, a cor do corpo de Adão. Adão era avermelhado, por isso que Adão vem de vermelho, da terra, do pó da terra, da argila, vermelho. A imagem, a sua imagem, a minha imagem, semelhança de Deus, tem a ver com as costas. A semelhança tem a ver com a frente. A imagem, nós somos parecidos com as costas de Deus. Mas a nossa semelhança se semelha na frente. E agora o quarto que Zacarias vê. Ele vê os cavalos malhados. E os cavalos malhados falam do leste. E o quarto que o anjo mostra é os malhados mesmo. Fala, Zacarias, você acertou essa. Ponto positivo para você, Zacarias. Vai ganhar até o lanche. É sério? Não. E o que simboliza os cavalos malhados? Força. Por que Zacarias acertou? É o
O único cavalo que Zacarias acertou, alinhado com o anjo. Porque o homem confia no quê? Na força do seu braço. E maldito o homem que confia na força do seu braço. Você pode ver que ele só se alinhou na força. Poder não se alinhou, paz não se alinhou, justiça não se alinhou, se alinhou na força. Quer saber? Eu vou fazer do meu jeito. Quer saber? Eu vou resolver isso. Quer saber? Eu vou fazer do jeito que eu quero fazer. Eu sou assim mesmo. Ninguém me muda. Isso o quê? É força. Você acertou. Só que a força está em último. Então a direção que Zacarias queria, qual era a direção? Era poder, era paz, era justiça e era força. Mas a direção de Deus para ele era paz, era justiça, era poder e força. E tem a direção que Deus queria levar ele. É o terceiro ponto. Se formos falar do templo, da configuração do reino, aí muda todas as ordens de novo. Por isso que Ezequiel, lê lá Ezequiel 47. Você pode fazer conexão com esse texto. Você vai ver. Por isso que Ezequiel via as rodas girando uma dentro da outra. Porque quando fala terra, é uma configuração. A terra. O céu. O reino. E lá dentro do reino, as coisas se mexem. É uma engrenagem. Se mexem. Porque aqui nesse plano, nós vamos até a terceira dimensão visível. Os físicos dizem que até a quarta dimensão é capaz. As outras dimensões é só lá para cima. Então, para você entender a configuração do trono, do reino, para você adentrar em regiões celestiais, aí tem que fazer um estudo de como ele se movimenta, para você entrar na mesma configuração e órbita do movimento dele, para você acompanhá-lo no movimento. Só que para você acompanhar no movimento, você tem que ter fundamento. Senão você se perde, querendo se movimentar igual e não sabendo quem é. Aí o que faz? Satanás te pega. Então, em outras palavras, eu expliquei isso daqui porque Deus tem uma direção para ti nessa noite, para mim também. Te trazendo paz, justiça, poder e força. Paz e justiça, para você ser filho e ter a força suficiente de um filho de Deus para governar. E aí ele constitui Josué, sumo sacerdote. Manda pegar ouro, prata e vamos fazer coroa para ele. E ele vai governar. E ele vai trazer o renovo. Fala renovo. Por que eu tenho que saber tudo isso? Por que Deus quer que eu tenha essa direção? Porque Ele quer te trazer Ele quer fazer de novo. O novo. Eis que faço nova todas as coisas. Você entendeu? Mas é que lá atrás... Novo. Mas é que ontem... Novo. Novo. Ele está recomeçando. Apertou o reset na sua vida. Puc. Novo. Será? Será? Olha para mim. Tem um botão aqui. Deus está fazendo isso aqui, ó. Sabe aquele botão da nave? Não aperta, danger, perigo. É isso aí. Mas vai cair, vai. Mas vai morrer, isso aí. Você tem que morrer, filho. Puf. Agora vamos começar.
Não, mas é que eu trago do meu passado muitas coisas. Renovo. Começa. Daqui para trás não existiu. Jubileu é isso. Daqui para trás não. Se alguém falar para você, mas aquilo que você fez, não fiz? Se hoje você chegar para mim e falar assim, Derek, mas eu lembro quando você fez aquilo, falar, não fiz não. Tá louco, é? Não, não fiz. Mas eu lembro. Mas o meu Deus não lembra. Então você se apoia nisso? Claro. Vou me apoiar o quê? Naquilo que você quer me acusar? Eu não. Então é fácil. Você se apoia nisso? Mas é fácil mesmo. Você quer ficar carregando o passado para quê? É fácil pecar e começar do zero e tudo bem. É simples assim. Apaga e começa de novo. É isso que Deus tem para ti. É isso que Deus tem para ti. Começa do zero de novo com Ele. Imagina que você está começando, mas eu não tenho muito tempo de vida. Por quê? Porque eu já tenho 50 anos nas costas. E quando você tinha 10, você sabia quanto você ia viver? Deixa eu te falar uma coisa. Você não tem tempo. Não importa a sua idade, você não tem tempo. Você só tem um agora. E Deus está falando para você, vamos começar agora. Do zero, está disposto? Se você topar começar do zero comigo, eu vou te trazer paz, justiça, poder e força. Você vai se tornar meu filho e vou dar poder para você governar onde você pisar. E aí? Topa? O que eu tenho que fazer? Só tomar banho. Ele vai falar sobre o Shema. Isso acontecerá se agir com... Na minha transliteração, na King James, está assim... Isso só ocorrerá se agir com o Shema. Chamar. Chamar, não é Shema, não, é chamar. Mas é que tem a oração do Shema, né? Aí já... Esquece. Obediência cuidadosa e fiel. Não é qualquer obediência. Sabe aquela obediência zelosa? Aquela obediência. Sabe quando você vai fazer alguma coisa para uma pessoa muito especial? Você já tem aquele cuidado de fazer as coisas. Mas sabe quando você quer fazer, mas você quer agradar tanto que você faz assim, ó. Deixa assim, ó. Você sempre arruma. Mas hoje, em especial, vai vir aquela visita que você fala assim. Você sabe que a pessoa nem vai reparar nisso, mas você repara. Deus está falando, é isso que eu quero com a minha palavra. Se você prestar atenção naquilo que eu estou falando, nas entrelinhas aqui, ó, você vai descobrir o que eu tenho para você. Eu estou te dando aqui, ó, estou te dando. Está aqui. Você não precisa procurar em homens. Não é nenhuma pregação que vai fazer você, bum, não vai fazer. Está aqui. Esquece o Derek. Eu tenho um 1,64. Não serve para muita coisa. É Ele. Eu queria poder sair daqui para Ele ministrar. É Ele que fala, não sou eu. É Ele. Está na sua casa. Você pode encontrar na esquina. Você pode ir na loja e comprar uma Bíblia. Abre. Está ali, ó. Mas eu leio e não entendo nada. Engraçado. Tem gente que lê livro de 200, 300 páginas de Harry Potter, de não sei o quê. E a Bíblia você não consegue ler porque não entende nada? Não. Entende sim, filho. Faz o esforço que você entende. Não é tão difícil, não. Vai lendo que isso vai entrando. Mas é que eu não comecei a ler ainda porque eu não sei se começo em Mateus, se começo em Zacarias, se eu começo no Josias, no Tobias, no Zias. Começa do começo.
Pega Gênesis e lê até Apocalipse. Para de ficar arrumando desculpa. Pega e lê. Lê. Aí quando acabar, lê de novo. E quando acabar, lê de novo, lê de novo, até isso entrar dentro do teu coração. Sai dos métodos. Deus não tem método. Deus tem relacionamento. Pega a Bíblia e lê. Aí depois você vai descobrir qual que é a ordem cronológica, qual que é o tempo, qual foi o primeiro livro. Porque aí por onde que você começa, onde você estuda. Mas você precisa começar. Começa do começo. Qual que é a melhor Bíblia? Compra qualquer Bíblia. Bíblia católica, Bíblia evangélica. Compra a Bíblia. Lê. Leia. E desfrute daquilo que Deus tem para você. Hoje Ele quer limpar o altar. Você vai deixar? Porque é através disso que Ele vai te dar a direção. Amém. Glória a Deus. É isso. Deus, Ele tem bênção para derramar. Ele tem um renovo. Você fala, Deus, mas está tudo conturbado. Tá só Jesus. Por que disso? Se você não começa, Ele começa. Entende que Ele é um noivo ciumento? E que Ele não fica esperando você se aprumar e ficar arrumada para Ele vir buscar para te levar para sair, não. Deu o horário, Ele vai bater. Vamos? Ah, pera aí que faltou perfume. Vai dar tempo não. Ele não vai esperar você para começar. Ele falou isso para mim. Eu estava um dia saindo de casa e eu vou encerrar aqui. Eu estava saindo de casa e ele falou assim... Fui fechar a porta. Só alguns anos atrás. Tô começando, viu? Ele tá começando? Começando o quê? Ué, relacionamento com você. Daqui pra frente vai ser assim. Falei, não, peraí, não vai dar... Não, agora não, pô. Peraí, eu preciso me preparar mais. Não vai dar tempo. Eu não vou esperar você, não. Começando hoje. E no meio do caminho, do relacionamento, eu fiz besteira, vai separar de mim, não é possível. Agora ele vai separar mesmo. Ele não vai aguentar. Não dá. Ele vai querer separar de mim. E agora? Aí ele falou, vamos começar de novo? Não é possível, o senhor não está bem da cabeça. Não é possível que você está querendo começar de novo comigo, Jesus. Você viu o que eu fiz ali? Se eu falar para ela que eu fiz isso aqui, para ele, eles vão me matar. Mas sou eu que casei com você, não foi ele. Foi eu que te chamei. Vamos começar de novo? Você dá mais uma chance? Aí fui e pisei na bola de novo. Você fala, agora é certeza, ele vai jogar eu no mármore do inferno. Chegou uma hora que eu falei assim, coloquei o papel na mesa, ele falou, o que é isso aqui? Falei, vou separar. Ele escondeu o papel. Falei, me dá o papel aqui. Eu não vou separar. Falei, te odeio. Chato. Ele falou, eu te amo. Lindo. Para. Me larga. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero servir a Deus. Mas eu não estou preparado. Eu preciso primeiro arrumar tudo, fazer tudo certo. Eu preciso me sentir pronto para poder pregar, para poder ser pastor. Eu preciso estar pronto para isso. Depois o Senhor me chama. Como que uma criança aprende a andar? A criança, ela nasceu. Ela está engatinhando, aí ela senta.
e fica assim, ó. O que você está fazendo aí? Estou aprendendo a andar. Quando eu me sentir preparada, eu vou caminhar. Você espera? É assim? A minha filha, ela cai todo dia, rola, bate o joelho, dói. No começo eu fazia, filha, agora eu olho, tá respirando? Bora. Tem alguma coisa sangrando, está quebrado? Deixa eu orar. Agora está correndo, está pulando. Como que ela aprendeu? Andando, fazendo. Você entende que Deus está te chamando? Você entende que Deus está te dando a direção? Vai fazendo, no meio do caminho, no meio do processo, Ele vai limpando, Ele vai curando, Ele vai restaurando, Ele vai transformando. No meio do caminho, Ele vai sarando, Ele vai te deixando pronto, e o amor dEle vence. O amor dEle vence. É tanto amor, que até aqueles que odiaram, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. É tanto amor, que quando eu não entendia, chegava a ser chato. Sabe aquele amor que é grudento assim? Você faz pra lá, cara. Jesus do céu. Pelo amor de Deus. Fala para Deus, pelo amor de Deus, para Deus. Mas eu não escuto Deus falar comigo igual Deus fala com você. Para de dar desculpa. Deus fala com você o tempo todo. Você que está mimizento e fala que Deus não está falando com você. Abre o teu coração, deixa Deus, para você ver como que Ele está grudado em você. Você vai ver Deus nas pessoas, você vai ver Deus na natureza, você vai ver Deus nos animais, você vai ver Deus em todo lugar. Mas você precisa limpar, senão a sujeira está tampando a sua visão, você achando que Deus está distante. Deus está até no meio da acusação. Deus está no meio até das injustiças. Deus está no meio até das maldades das pessoas. Deus está no meio. Não foi Ele que causou, mas Ele está ali, Ele está te ensinando. Ele está te ensinando. No meio do lamaçal Ele está, no meio da fornalha Ele estava. Davi fala, aonde eu posso me esconder? Aonde eu vou, o Senhor está. Se eu descer as mais profundas trevas e densas trevas, ali o Senhor está. Se eu subir aos mais altos céus, ali o Senhor está. Se eu me esconder na caverna, ali o Senhor está. Se chegar no fim do mundo, ali o Senhor está. Aonde poderei me esconder do Senhor? Deus está falando, eu não vou me separar de você. Não vou. Só que Satanás, Jesus, deixa eu te encerrar. Só que Satanás todo dia vai chegar para você e vai falar assim, mas você fez aquilo, viu? Você vai para o inferno, você é indigno. Você vai falar assim, ele esqueceu, Satanás. Você está me lembrando o quê? Eu não fiz isso? Não fiz. Fala para ele, Jesus. Jesus te repreenda, eu não fiz. Ele quer isso. Casa. A maior instituição que existe na humanidade, que Deus criou, família. Ele criou, Deus criou. Ninguém pode destruir isso. Pode distorcer todos os valores e princípios da sociedade. Pode colocar ideologia de gênero, colocar o que quiser. Nada, o que sustenta a sociedade é a família. Se acabar a família, acabou a sociedade. Acabou a humanidade. O que sustenta a humanidade é esses pilares de família. É por isso que eu vou lutar. É por isso que Deus me levantou e é por isso que eu guerreio. E é por isso que eu estou aqui. Amém? Glória a Deus. Obrigado, meus amados, por ter ficado comigo até o final. Espero que vocês tenham gostado. Que seja edificado com essa palavra. Foi uma palavra poderosa. Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito mais se você estudar o livro de Zacarias e estuda Ezequiel 47. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Amém? Olha, eu não falei. Não esquece de fazer a tua contribuição, a tua oferta. Se não fosse a tua oferta, a gente não continuava honrando os nossos compromissos. Parece bobeira falar isso, mas é verdade. É graças a vocês que me assistem, que me abençoam,
que eu consigo estar aqui toda semana. Aqui do ladinho da tela, ó, o QR Code, na descrição do vídeo, o Pix para você fazer a tua oferta. É graças a vocês, graças aos meus filhos do ministério, as pessoas que estão comigo, que acreditam nesse ministério. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Te espero até a próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.